arcebispo João Paulo Veloso. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estarmos hoje aqui participando dessa sessão especial do Fórum Nacional, um momento sempre muito importante na vida pública nacional, quando o Instituto Nacional de Estudos abre suas portas para fazer discussões de temas de alta relevância no nosso país. O ministro fez uma breve ressalva desse painel da tarde, que ele tem um tema absolutamente importante em nossas vidas, mas ele permeia também sobre essa dimensão da cultura. A cultura que está presente nas nossas vidas em todos os momentos, em todos os instantes, enfim, desde o momento em que nascemos, já passamos a viver num universo onde ele está totalmente envolto pela cultura. Eu fiz uma breve apresentação, considerando nosso tempo de 20 minutos, ministro, mas tenho certeza que ele é a abertura para que os demais temas sejam colocados. Mas, primeiramente, fazer uma breve consideração. A cultura, considerando a vida do ser humano quando ele nasce, que ele se estabelece nas cidades. Na verdade, o conceito de cultura, ele vem do latim collegio, ele vem da origem cultivar, ele vem de uma concepção de que a cultura ela representa conhecimento, artes, crenças, é lei, é moral, são todos os hábitos e aptidões que o cidadão, o indivíduo, ele adquire ao longo de sua história. Tem também os conceitos filosóficos, antropológico, popular. O popular é aquele que diz que é criado por um determinado povo, o qual tem parte ativa nessa criação. E aí, o que nós vamos falar hoje é exatamente essa contribuição da cultura, da formação do povo brasileiro e o seu impacto na vida da sociedade, no dia a dia, principalmente nas nossas cidades, nós que estamos fazendo a virada do século XXI nesse momento. A cultura universal e a formação dela na cultura brasileira. São 500 anos que o Brasil apropriou de cultura de diversos países, aqueles que trouxeram de fora para dentro a contribuição de europeus, asiáticos na formação do povo brasileiro, consequentemente da sua cultura, miscigenados com os nossos nativos, os brasileiros mais nativos, os índios que aqui já estavam no continente americano quando os europeus chegaram e depois os outros povos chegaram também. Cidades, também vou deixar, embora tenha formação em arquiteto urbanista, mas não vou falar desse tema, vou deixar o tema para que os demais palestrantes coloquem esse assunto. É o espaço urbano, onde nós estamos para viver, para trabalhar, para habitar, enfim, para o lazer. E aí, eu peguei até uma frase do nosso querido Milton Santos, que é o espaço organizado pelo homem, é como as demais estruturas sociais, é uma estrutura subordinada, subordinante, é como as outras instâncias. O espaço, embora submetido à lei da totalidade, dispõe de uma certa autonomia. Vamos avançar agora na visão do que é a cultura no Brasil. Aí chega um pouco no ponto onde nós vamos falar sobre o nosso desafio do Ministério. O Brasil hoje ainda tem um grande desafio, o desafio de levar a cultura, de fazer usufruir, dar fruição da nossa cultura, da nossa riqueza cultural. Eu fiz uma breve síntese agora, para a grande massa da população brasileira. Nós somos um país que já alcançamos 202 milhões de habitantes, mas ainda temos alguns indicadores que não refletem, diria assim, o potencial que nós teríamos de contribuir, de estar participando dessa riqueza cultural que o Brasil dispõe. Nós temos hoje uma realidade que fala que ainda temos 89% da nossa população que nunca foi um concerto de ópera, nunca assistiu a um concerto de música clássica em uma sala de espetáculo. Nós temos ainda 75% da nossa população que nunca participou de um espetáculo de dança, nunca foi a um balé, num teatro. 71% nunca estiveram em exposições de pintura, escultura ou outras artes em museus ou outros locais. 57% nunca frequentaram um teatro, assistir uma peça teatral, embora o próprio Ministério da Cultura tenha uma rede de teatros que é gratuito o acesso, mas ainda assim ainda é distante para a maioria da população brasileira. 58% nunca leram um livro nos últimos 6 meses, ou seja, eu poderia estar enumerando outros elementos dessa exclusão cultural da população brasileira, logicamente que é o nosso desafio no Ministério, juntamente com as nossas secretarias estaduais e municipais, mas não é esse o escopo. Acho que é mais importante colocar para onde caminhamos. Caminhamos na direção de que estamos no século XXI, estamos num momento de grandes mudanças na forma de como a própria cultura se apresenta, as artes de uma maneira geral,
Hoje, nesse mesmo monitor onde nós estamos vendo uma apresentação, é possível navegar por acervos iconográficos completos de grandes museus internacionais. A dinâmica da cultura, ela é viva, ela está a todo momento se mobilizando, ela está se desenvolvendo, enfim, ela está promovendo novas formas de se apresentar. Para fazer frente a esses grandes desafios, o Ministério da Cultura, em 2012, lançou o Sistema Nacional da Cultura. É um sistema organizado, onde estarão todos os estados, os entes federados, os municípios participando de um grande sistema nacional, um regime de colaboração, de forma centralizada e participativa, respeitando, logicamente, o pacto federativo e constitucional, lembrando que a Constituição também, democracia também é cultura. Esse processo ele é construído a partir da participação integral, dedicada dos entes federados para que a população seja beneficiada de todos os benefícios que esse conjunto de mecanismos que o sistema oferece vai trazer para a população. Ele institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas, democráticas, permanentes, voltadas para a cultura, atuada entre os entes federados e a própria sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento urbano, social, econômico, com pleno exercício dos direitos humanos e culturais. Ele contará com os recursos do Fundo Nacional da Cultura. O Fundo Nacional da Cultura é o fundo que vai dar sustentação não somente ao Sistema Nacional de Cultura, mas ao conjunto de ações que o próprio Ministério da Cultura tem através de outros mecanismos que estão à disposição dos entes federados e da sociedade de maneira geral. O Plano Nacional da Cultura. O Plano Nacional da Cultura, lançado em 2010, a partir de uma ampla discussão com a sociedade, ele estabelece um plano decenal. Ele, para os próximos 10 anos, ele estabelece 53 metas para as quais nós temos que convergir no sentido de que a cultura possa e venha evoluir no Brasil. Para que a cultura, do ponto de vista democrático, do ponto de vista de que o cidadão tenha acesso a ela deva avançar. Dentre essas 53 metas, eu não vou elencá-las todas, mas tem desde o momento em que fala do aumento dos recursos para a cultura, uma priorização do ponto de vista orçamentário para ações de cultura, que 100 mil escolas públicas brasileiras também tenham a arte e a cultura como tema da formação dos estudantes da educação básica, que nós tenhamos também uma série de outros indicadores qualitativos no sentido de que possa estar ampliando a oferta de conhecimento e fruição da cultura aos cidadãos. Elas foram estabelecidas, como eu falei, a partir de uma grande participação da sociedade através de conselhos setoriais. Foram construídas essas metas e buscam o fortalecimento institucional e a definição de políticas públicas que assegurem o direito constitucional à cultura, a inserção da cultura em modelo sustentável de desenvolvimento socioeconômico e o estabelecimento de sistema público participativo de gestão, acompanhamento e avaliação de políticas culturais. O Ministério também avançou na direção de criar... Perdão. Pode voltar. Eu posso fazer uma pergunta? De que ano é aquele quadro? Não especificamente a você. A quem quiser dar palpite. De quem é o quadro? Autora? Tarsila do Amaral. De que ano? É da Tarsila do Amaral. 38. Aqui deu 36. 22. 1922, Semana de Arte Moderna. Eu levo o prêmio. Ganhei o prêmio ou vou ficar na fila? Ganhei o prêmio ou vou ficar na fila? Exatamente, muito bem lembrado disso. Foi uma das grandes contribuições da Semana de Arte Moderna de 22, que marcou o centenário da independência brasileira. O Programa Nacional de Promoção da Cidadania e da Diversidade Cultural. Ele é um dos pontos também que está no Plano Nacional de Cultura. A intenção é que até 2020 nós tenhamos 15 mil pontos de cultura espalhados pelo Brasil. Esses pontos de cultura são
onde a sociedade se organiza e traz a sua produção cultural, traz toda a sua riqueza cultural e principalmente dando ênfase àqueles mais desassistidos. A intenção é que, através dos pontos de cultura, hoje já temos mais de 5.500 pontos de cultura instalados no Brasil, a gente tenha todas as expressões culturais manifestadas, replicadas, multiplicadas e preservadas. É uma forma de estarmos preservando essa nossa história, que eu comecei a falar, que ela é rica, de toda essa miscigenação construída não somente daqueles que chegaram aqui de 500 anos, mas daqueles que já estavam em território brasileiro. Então, o Programa Nacional de Cultura, de Promoção da Cidadania e da Diversidade Cultural, que é o nosso Cultura Viva, ele foi aprovado e sancionado recentemente pela presidenta Dilma, onde ele busca ser um programa de base comunitária, caracterizado pelas políticas de promoção da cidadania e da diversidade cultural, pela preservação e desenvolvimento das manifestações tradicionais, populares, urbanas e rurais. É uma atuação compartilhada entre gestores públicos, agentes de cultura, beneficiários e sociedade pelo desenvolvimento ético, estético e poético das expressões e pela geração de desenvolvimento econômico e de benefícios. Temos também uma outra ação que o Ministério está avançando, principalmente nos 2 últimos anos, a construção de meta do Plano Nacional de Cultura, a construção de 1.000 centros de artes e esportes unificados. São espaços destinados exatamente à integração do esporte com a cultura, com as artes, o espaço onde os jovens poderão ali também desempenhar atividades de ressocialização, enfim, é um espaço onde vai se trabalhar como a cultura, como a arte e os esportes como formas de dar qualificação, formação, enfim, trazer uma nova dimensão às nossas cidades do ponto de vista de cidadania efetivamente. Eu, quando falei aí da cultura, eu esqueci de falar que todo o Sistema Nacional da Cultura, ele se pauta em 3 eixos fundamentais, em 3 dimensões fundamentais. É o eixo simbólico, daquele que todo cidadão, ele produz arte, ele tem um simbolismo naquilo que faz, que expressa, que vive. É na visão também da cidadania, que cultura é um direito que todo cidadão tem, e a própria dimensão econômica. A própria dimensão econômica, a cultura também ela é agregadora, ela soma, ela forma, ela permite a economia também, como nós temos na questão da economia criativa, um grande espaço para crescer dentro do próprio país. Hoje o PIB brasileiro tem na cultura alguma coisa em termos de participação, o colega do IPEA talvez traga uma informação mais precisa, é algo em torno de 2,5%, mas poderia chegar até 4,5% dentro é uma das metas, inclusive, do Plano Nacional de Cultura, para que a gente faça isso até o ano de 2020. A capacitação de projetos e empreendimentos criativos. Nós estamos também fomentando, durante o Ministério, a construção de uma grande rede de incubadores pelo Brasil inteiro. Aqui mesmo no Rio, nós temos o Rio Criativo e temos outras grandes iniciativas nessa direção. Pelo Brasil afora, nós temos já em 12 estados da federação essas incubadoras, onde elas trabalham exatamente isso, o fortalecimento das manifestações culturais locais, principalmente aquelas nativas, no sentido de dar também uma dimensão econômica para essas atividades. Eu falo aqui no nosso horário, 20 minutos é um tempo curto. Vamos esperar. O programa Brasil em Todas as Teias. Esse também é um programa que busca fomentar, fortalecer, Brasil em Todas as Teias, perdão, fomentar a produção audiovisual brasileira. Esse programa foi lançado esse ano no sentido de fazer até um grande resgate na linha do audiovisual. Ao longo dos últimos anos, nós tivemos no país uma redução drástica das salas de exibição. Em alguns estados da federação, o estado do Ceará, o que me vem à cabeça agora, tirando a capital, só tem 2 salas de cinema em todo o estado, ou seja, todos os municípios, além de Fortaleza, dispõem de salas de cinema. Esse programa vem nessa direção, de trazer recursos para transformar efetivamente a indústria do audiovisual no Brasil como realmente um centro relevante na produção de audiovisual. Através do recurso do Fundo Setorial do Audiovisual, nós vamos desenvolver a produção de cinema brasileiro, do audiovisual, seja curta, média, longa-metragem. Vamos desenvolver a capacitação e a formação desses profissionais. Vamos promover a produção e difusão de conteúdos brasileiros, não somente para as salas de cinema, mas também para a televisão, seja paga ou aberta.
e também a construção das salas de cinema, como eu falei agora há pouco. Esse programa que eu falei foi lançado este ano, ele tem praticamente um ano aí para já começar a surtir os seus efeitos do ponto de vista de impacto nas nossas cidades. Temos também uma contribuição já de 23 anos que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, através do qual o setor produtivo da cultura brasileira tem recursos a partir da renúncia fiscal para a produção de shows, teatro, música, cinema, enfim, circo. O PRONAC, ele é a Lei Rouanet, a mais conhecida, talvez, do ponto de vista da cultura, que ao longo desses 23 anos tem trazido trouxe um vigor para a produção cultural brasileira e permitiu que grandes produções transformassem o Brasil hoje. Eu estou vendo ali o musical, o Brasil hoje é o terceiro maior mercado de musicais do mundo inteiro. Certamente o apoio que a Lei Rouanet possibilitou ao longo desses anos que isso acontecesse e se solidificasse. Mas aí tem mais, a Lei Rouanet ela também tem propiciado o desenvolvimento, por exemplo, ali na fotografia temos um festival, o Natal de Gramado, nós temos o Circo de Anne, enfim, todas essas manifestações culturais que o Brasil tem, a Lei Rouanet permite que sejam alavancadas através dos recursos dos incentivos fiscais. Esse é um processo que, inclusive, ele tem toda uma participação social também, porque o cidadão ele faz a proposta do seu projeto, produtor cultural no caso, ele faz a proposta no site do Ministério, tem todo um trâmite eletrônico, porém transparente. Esse projeto é avaliado e recomendado a aprovação por uma Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que tem representantes de todas as expressões artísticas culturais do Brasil, e ao final desse processo, o projeto é aprovado e já aberto para captação de patrocínio. Ao longo desses 23 anos da Lei Rouanet, nós já tivemos mais de 16 bilhões de recursos captados em patrocínios para a produção cultural brasileira. Foram 43 mil projetos ao longo de todos esses anos. Somente no ano 2013 foram 3.600 projetos aprovados. A carteira de projetos do Ministério mantém são em torno de 17 mil projetos. E temos para 2014 autorizados para isenção, ou seja, para captação efetiva em projetos culturais, aproximadamente 1,9 bilhão de reais no exercício de 2014, como eu falei. Também estamos trabalhando na otimização, na melhoria, no aprimoramento da Lei Rouanet. Porque a Lei Rouanet, na verdade, acabou se destacando ao longo desses anos como uma lei que promoveu a produção, mas ela provocou, ao mesmo tempo que ela olha a produção cultural onde efetivamente o mercado está acontecendo, ela provocou uma concentração muito forte na região sudeste. Então, há necessidade de fazer a revisão na lei, e esse projeto de lei já está na mesa do Senado, que é o Procultura, onde vai se buscar essa desconcentração, mantendo, logicamente, os ganhos que a própria Lei Rouanet trouxe para o setor cultural brasileiro, mas buscando ampliar esses benefícios para as regiões menos assistidas, através, sim, de uma participação mais efetiva do Fundo Nacional da Cultura, que eu falei no começo, e da criação de um fundo de investimento que está previsto na Lei Rouanet, mas agora torná-lo efetivo. O FICART é um fundo de investimento de mercado, onde ele vai subsidiar os projetos culturais daqueles projetos que são identificados como comercialmente viáveis. Ele também vai ter benefício fiscal, só que restrito a 50%, diferente dos demais projetos. E, por fim, temos o Vale Cultura. O Vale Cultura, eu diria até que ele traz uma nova dimensão, inclusive, na vida urbana, porque ele vai trazer a oportunidade de dar uma moeda para o cidadão, trabalhador brasileiro, de fazer uso exclusivamente em produtos e serviços culturais. O Vale Cultura, ele é um benefício concedido à semelhança do Vale Alimentação, do Vale Transporte, que vem para compor a cesta básica do trabalhador brasileiro. Ele vai trazer um recurso de até R$50 por mês para cada trabalhador, para que ele possa consumir exatamente naqueles espaços culturais, naqueles eventos culturais que hoje ainda não está alcançando. Não alcança porque hoje ainda temos uma estatística muito perversa no Brasil, que a média de consumo na cultura pelo cidadão brasileiro, em média, é R$26 por ano. O Vale Cultura vai trazer R$50 ao mês, isso vai representar algo em torno de R$600 por ano, e vai permitir que ele também possa dialogar numa nova dimensão com esse recurso, de criar uma poupança cultural.
porque como é um recurso que ele não tem validade, ele não tem obrigatoriedade de gastar naquele mês, ele pode acumular e fazer o uso da melhor maneira possível, seja para comprar um instrumento musical que ultrapasse os R$600 nesse primeiro ano, mas que ele possa, no segundo ano, a partir do momento que ele tem esse recurso desse cartão acumulado, e possa comprá-lo mais à frente. E dar acesso a todas aquelas dimensões que hoje ainda não está alcançando. O Vale Cultura, certamente, ele vai ser uma grande revolução, porque a nossa expectativa é que ele possa adicionar ao mercado brasileiro, à economia brasileira e, fundamentalmente, a cadeia produtiva cultural brasileira, algo em torno de 5 bilhões por ano. Isso é muito mais do que nós temos ao longo de 10 anos, os recursos investidos em cultura em todo o Brasil. Além do que ele agrega, ele soma, ele traz ao trabalhador brasileiro realmente a transformação da cultura como um direito, e ele como cidadão tem realmente constitucionalmente devido esse direito, né? Isso está na Constituição brasileira. Eu diria que nesse momento o Vale Cultura, ele surge para nós como um grande programa, uma nova mudança na forma como nós vamos ter a cultura nas nossas cidades, a partir do momento que ele oferece ao cidadão, ao trabalhador, como ele teve também o acesso da alimentação, através do Vale Alimentação, lá nos anos 70, quando foi incorporada na sua cesta básica, também agora a cultura na sua cesta básica, só que agora um alimento não para o corpo, mas um alimento para a alma. É isso que eu gostaria brevemente de apresentar e passar a palavra para os demais palestrantes. Muito obrigado.